Que Deus te abençoe e que você possa tomar um tempo agora, ter esse momento de reflexão, esse momento de comunhão com a palavra que nos traz vida, a palavra que nos motiva, que nos renova a fé. Nós lemos hoje, para este que é o 5º domingo de Páscoa, o texto da primeira epístola de João, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Assim está escrito: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Até aqui a leitura da epístola. Antes da nossa mensagem, da nossa reflexão, ouviremos um hino. Acompanhe e medite na palavra que o Senhor também traz até você por meio da música. Graças a Deus, dai graças a Deus, Ele é bondoso, pois não tem fim o amor que dá aos seus, o amor que dá aos seus, o amor que dá aos seus. Louva ao Senhor, ó louva ao Senhor, ó tu minha alma, e lembra-te do seu eterno amor, do seu eterno amor, do seu eterno amor. Deus tem poder, tem todo saber, mil maravilhas as provas dão de seu divino ser, do seu divino ser, do seu divino ser. Glórias a Deus, dai glórias a Deus, seu nome é santo e seu louvor eleva aos altos céus, se eleva aos altos céus, se eleva aos altos céus. Em nome de Jesus, nosso bom Senhor, amém. Eu quero falar sobre crer e agir, e são dois assuntos, alguém pode dizer, enormes, grandes demais para um discurso tão breve quanto esta mensagem. E de fato é um assunto muito vasto, mas eu quero demonstrar pelo menos que não são dois assuntos, mas que é um assunto
que se forma a partir destes dois, né, do crer e agir. E esse grande assunto, na verdade, pode ser referido pela seguinte expressão: vida cristã. Mas vamos começar pelo crer, porque João começa por aí. João começa pelo crer enfrentando um problema que era muito comum em seu tempo. Na verdade, era muito comum entre as pessoas em geral a ideia de que o mundo material não é bom, de que o bom só pode estar em coisas imateriais. E essa ideia era tão difundida, não só entre filósofos, mas já entre pessoas simples também, que pessoas que tinham escutado a Cristo, pessoas que sabiam do Evangelho, acabaram misturando a boa notícia, a verdadeira notícia, com essas concepções mundanas, digamos assim, e chegaram a pensar então e a divulgar a ideia de que Cristo, tudo bem, ele veio, Cristo é importante sim, mas não veio em carne, porque isso é escandaloso demais. Se o Filho de Deus é bom, como ele poderia tocar a matéria, como ele poderia ser tocado pela matéria, abraçar o mundo material assim? Não, ele veio na forma de um espectro, então, um espírito que caminhou entre nós, mas não se encarnou. Essa era a ideia falsa que divulgavam, e João delimita as coisas muito bem. Ele quer dizer assim, olha, esse ensino, na verdade, não é de Cristo, esse ensino não concorda com Cristo, não é próprio das pessoas cristãs, porque é um ensino anticristo, ele vai contra Cristo, embora afirme o nome de Cristo. Isso é muito interessante, porque Cristo, como pedra fundamental que é, ele acaba requerendo uma reação das pessoas. E a reação de alguns é a de confiar e afirmar. Outros têm a reação de negar taxativamente. Né? Não creio, não confio, não entendo que seja verdade o Cristo. Mas tem as outras pessoas que negam de forma sutil, de forma dissimulada, na verdade afirmando o nome de Cristo, usando o nome de Cristo, mas negando muito do que Cristo revelou sobre si mesmo, negando muito do que é Jesus Cristo de verdade. Isso João chama de espírito do engano. O espírito do engano que surge muitas vezes por causa dessa tentativa de misturar o ensino de Cristo com expectativas do tempo, com pressões externas. Felizmente não há só o espírito do engano, esse ensino equivocado no mundo, mas também o espírito da verdade. E João fala muito bem disso e nos dá esperança. Mas o importante é marcar que João não tolera esse ensino que vai contra o Cristo, esse ensino moldado e deformado pela vontade do mundo em geral. Ele quer que nós creiamos corretamente e ele quer que nós cuidemos disso. Isso precisamos fazer, mas tem algo mais. João também diz o seguinte: a pessoa que não ama não conhece a Deus. E aqui nós entramos para o campo do agir, mas veja que nós não saímos do campo do crer também. Porque, na verdade, não se trata de outro assunto. Veja, eu sublinho, né, que a pessoa que não ama não conhece a Deus. O conhecer a Deus está diretamente ligado com esse agir próprio de quem conhece a Deus, que é o amar. Não são dois assuntos, a bem da verdade. Por isso não faz sentido que nós defendamos, por exemplo, uma ortodoxia, um modo de crer correto, sem considerarmos também a ação, sem considerarmos como agir. Da mesma forma que não faz sentido também que nós consideremos somente o agir a todo custo, sem termos em vista sempre o crer correto e o conhecer a Deus. A fé cristã não é uma biblioteca fechada em si mesma, porque não é só conhecimento. Mas a fé cristã também não é só suor e trabalho, porque não é só ação. A vida cristã é um contínuo aprender, crer e agir. E um agir que é oriundo desse crer, né, que vem da fé. E o que se crê?
se crê que Deus é amor, diz João. O que fica muito claro na cruz, quando o Filho de Deus se sacrifica, se oferece como propiciação, diz João, para perdão dos nossos pecados. E o que se faz então? O que se faz é amar. E aí João também é muito preciso na seguinte frase: se Deus nos amou assim, também nós devemos amar uns aos outros. Veja que eu sublinho aqui também o devemos amar uns aos outros. Devemos. Não se trata de uma opção, não é opcional. Não é algo que eu possa dizer assim, a minha personalidade me leva a isso. Ou não, o meu jeito de ser é uma peculiaridade minha, eu não sou bom em amar, então disso aí eu não participo. Não é uma opção. É um dever, é uma necessidade cristã, uma necessidade de coerência. E coerência é muito importante, porque quando há incoerência, uma desconexão entre o que falamos, cremos e afirmamos e aquilo que nós fazemos, nós somos objeto de chacota e descrédito. Isso fica muito claro numa obra de Luciano de Samosata, que escreveu mais ou menos e menos de 100 anos depois de João. E ele escreveu meio que uma crítica aos filósofos. E para criticar os filósofos, a maioria deles, Luciano não faz uma averiguação minuciosa de cada doutrina, demonstrando pontos equivocados, contraditórios na própria doutrina. Ele observa a vida dos filósofos e conta e mostra como a vida de certos filósofos estava incoerente com aquilo que eles mesmos tinham ensinado. A incoerência leva ao descrédito e ao ridículo. Luciano mostra isso, João certamente muito antes percebia isso claramente. É um fato. Mas mesmo sabendo disso, nós podemos dizer assim, mas é difícil amar. E é difícil mesmo, porque o amor não permite que nós mantenhamos uma distância segura. Eu não falo de distanciamento físico, mas aquela distância que nos permite não nos envolvermos com o outro, não termos nada de compromisso, de interação que me exponha. Não, o amor não permite isso, porque o amor ele não é também um mero sentimento para horas amenas, para filmes bonitos. O amor é algo que nos leva à ação em benefício do outro. E para isso nós saímos do centro, nós saímos da nossa condição de egoísmo, de egocentrismo. Isso é difícil e uma pergunta muito honesta pode ser, mas esse caminho do amor é possível? É bonito, mas é possível no mundo real de hoje? Eu vou dizer que não exatamente, nem no mundo de hoje, nem de qualquer tempo. Não é possível. Ele está no campo dos impossíveis e felizmente nós aprendemos no Evangelho que para Deus tudo é possível. Isso é bom ter aprendido, porque, na verdade, se nós bem considerarmos, não é só a ação cristã, o amor que é impossível, o próprio crer é impossível neste mundo. As pessoas não podem crer por si mesmas. Tanto a fé quanto o amor só tem lugar neste mundo confuso por causa da ação amorosa de Deus, que dissolve impossíveis com a mesma facilidade com que diz haja luz, e então há luz. Isso é motivo de grande alegria. E é motivo também de nos lembrarmos daquilo que Jesus ensinou, que Ele é a videira e nós os ramos, que nós só podemos produzir fruto, fazer coisas boas, agir corretamente, ligados a Ele. No tempo pascal nós podemos lembrar mais especificamente e meditar na seguinte verdade: Ele ressuscitou, Ele vive, e porque a videira verdadeira vive, nós também temos vida, e nós também podemos produzir frutos, e podemos, caminhando com Ele, junto a Ele, viver a fé e o amor. Graças a Deus por isso. Mas aí está o mundo ao nosso redor, o mundo contraditório, o mundo cheio de hostilidade, um mundo em que há multidão de discursos competindo entre si, muitas dificuldades. Mas é neste mundo que nós vivemos, é neste mundo que nós cremos e amamos. E isso não parece fazer sentido. Mas nós continuamos
Continuamos vivendo a fé sem nos fecharmos e continuamos amando sem nos confundirmos sobre aquilo em que cremos. Alguém pode dizer que o nosso discurso então não é atrativo no mundo que não quer saber de fé e desse amor. Não é atrativo? Parece que realmente não. Mas João resolve isso dizendo a seus ouvintes e leitores o seguinte: quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Isso não é, a bem da verdade, dizendo de forma muito clara, problema nosso. Isso é algo cuidado por Deus. Nós simplesmente continuamos crendo, simplesmente continuamos vivendo, testemunhando e amando como Deus amou. E o milagre da fé aconteceu em nós somente por obra de Deus, e também o milagre da fé, nós bem sabemos, só vai acontecer a partir do nosso testemunho, a partir da nossa vida de amor em outras pessoas, por obra de Deus também. É Deus que cuida disso. E Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa vida cristã, do nosso crer e agir, do nosso crer e amar. Porque a nossa vida cristã, a bem da verdade, é dele. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e te conduza. Nós ainda vamos orar. Bênção de Deus. Amado Pai Celestial, louvado seja Teu nome entre nós e que sejam reconhecidas as Tuas obras, assim como seja reconhecido o Teu amor. Abençoa-nos para que sempre estejamos com Cristo, de modo que tenhamos fé viva no coração e vivamos o verdadeiro amor em nosso dia a dia. Por Tua misericórdia, socorre os que sofrem em meio à pandemia e faze com que logo tenhamos dias mais tranquilos. Concede que mesmo enquanto duram essas dificuldades e essas restrições, tenhamos conosco Tua paz a nos envolver. Olha com carinho para nossos amigos e amigas que fazem aniversário por estes dias. Especialmente mencionamos nossa querida irmã Raquel, e mesmo que amanhã não possamos abraçá-la, que ela possa ter a certeza de que em Cristo está unida a nós. E nós rendemos graças por sua vida, rogando Tuas bênçãos sobre ela e sobre seu marido Valquir. Além de tudo, o Senhor abençoa as autoridades com sabedoria nestes tempos difíceis e em toda e qualquer situação. Fortalece a Tua Igreja. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.